vai começar. Aqui dá pra até ficar até aqui. Mas o problema de ficar aí é tropeçarem. Bem-vindos. Mancini, Walter. Bora? Senhora. Vamos começar. Tá. Tá ligado, só vou ligar lá agora. Liga o microfone aí. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Lembrando as atividades da nossa casa, aqui na Morada de Ouro, às sextas-feiras nós temos o atendimento fraterno pelo diálogo, que começa às 19 horas, vai até o início da palestra. Temos a palestra, que começa agora às 20 horas, e também a evangelização infantil. Então, são três as atividades que a casa oferece às sextas-feiras. Às terças-feiras nós estamos com um estudo, são em dois níveis, um para os iniciantes, os que estão começando agora a conhecer a doutrina espírita, e para aqueles que já estão há um tempo maior nessa caminhada, nós estamos estudando o livro de Leon Denis. Nós temos também o atendimento espiritual às quartas-feiras, às 14 horas, que está funcionando de forma virtual. Então, quem desejar participar, é só pedir o link, que é pelo Google Meet, e a gente encaminha o link desse atendimento. Lá no Jardim Florianópolis, nós temos também uma estação do Fonte de Paz, que funciona lá. Nós temos então palestras públicas aos domingos pela manhã, 8h30 da manhã. Então, para dar início às nossas reflexões da noite, nós vamos começar com uma mensagem do livro Pão Nosso, a de número 16, que se intitula A Quem Obedeces? O nosso é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel nos comenta nessa mensagem a passagem que é de Paulo, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Vamos ver o que Emmanuel nos fala nessa passagem. Então ele nos diz que toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. É um imperativo, nós não temos como fugir disso. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre, transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida.
que determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do mestre divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então fica aí, para a nossa reflexão nessa noite, nessa semana, a quem obedecemos. Porque obedecer é um imperativo da nossa própria existência. A alguém, a alguma coisa, nós estamos sempre obedecendo. A quem nós estamos obedecendo? Então vamos orar. Pai de infinita bondade e de infinita misericórdia, nós lhe agradecemos por vossas bênçãos de amor que se derramam sobre todos nós, todos os dias de nossas vidas. Gratidão, infinita gratidão. Gratidão pelo vosso amor infinito, misericordioso, incondicional, por cada um de nós, seus filhos bem-amados. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez no corpo físico, mais uma vez nessa casa, recebendo as vossas mensagens de amor que nos foram trazidas por Jesus Cristo. Gratidão, infinita gratidão. Agradecemos também aos trabalhadores desta casa que sempre nos acompanham nos nossos trabalhos, no momento da noite de hoje. Gratidão, meus irmãos. Gratidão pela ambiência que nos recebeu. Gratidão pela amorosidade que nos envolve. Gratidão. Rogamos com especial carinho por aquele que irá nos conduzir nas reflexões desta noite. Que ele seja inspirado a trazer mais bênçãos para a nossa vida e que nós possamos, agradecidos, com pensamentos positivos, voltados para o aprendizado dessa noite, possamos acrescentar conhecimento e amorosidade à nossa vida. Que assim seja. Boa noite a todos nós, que Jesus prossiga nos envolvendo na sua misericórdia e na sua paz. Nós estamos, nesses dias passados, nas sextas-feiras anteriores, trabalhando o 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as orações, as preces espíritas. E algumas coisas que falamos na semana anterior nos levou, em reunião aqui com os companheiros que compõem a diretoria, a um pensamento de fazer algumas tomadas de decisões junto a todos nós. E aí nós queremos até anunciar que estaremos preparando alguns cursos que serão oferecidos. E já ficamos aqui todos convidados para isso. Quando eu digo todos convidados, é todos os que estamos aqui, sem nenhuma exceção. E esses cursos que fazemos, eles visam que as pessoas se aprofundem mais no conhecimento das atividades da casa e também possam participar, se transformem
de um espectador em um trabalhador da casa, se assim lhe for útil. Se quiser, isso não vai de forma alguma dizer: ah, você não aceitou, você não pode mais vir. Não tem essa hipótese. É para aqueles que quiserem participar, e em participando pode escolher ou não estar se engajando em alguma atividade. Evidentemente, essas atividades nós passaremos por capacitações, por treinamentos periódicos para melhorar a nossa própria condição de trabalhador. Hoje nós vamos falar de como se estrutura uma casa espírita, mesmo antes de que essas paredes sejam construídas. E que essas paredes, elas servem para nos albergar do frio, da chuva, das intempéries, do clima, mas as dimensões espirituais transcendem aos limites do teto, das paredes e mesmo do solo. As dimensões espirituais são muito mais amplas do que isso que a nossa percepção física é capaz de delimitar. Então, o nosso tema de hoje são as dimensões espirituais da casa espírita, do centro espírita. Começo conceituando o que deve ser uma casa espírita. O centro espírita ou a casa espírita é um colo de mãe, narrando a verdade atraente e bela ao filho querido. Isso está escrito no livro Crestomatia da Imortalidade, um livro da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, é um colo de mãe narrando a verdade atraente e bela. A doutrina espírita é esta verdade bela e atraente que nós aqui tentamos, de alguma forma, com as nossas limitações, passar a todos nós para a nossa compreensão. Eu sugiro, não vou me adentrar a essa temática, mas sugiro que aqueles que tiverem já a oportunidade, o interesse e a vontade, que possa fazer uma lida nessa segunda parte de O Livro dos Espíritos, onde fala do mundo espiritual, do mundo espírita e as suas relações com o mundo material. Porque todos nós que aqui estamos, os que temos corpos físicos e aqueles que não temos, que estão por aqui conosco, somos todos espíritos. Às vezes nós criamos essa confusão em nós de que há espíritos e nós. Os espíritos são os homens que desencarnaram e nós somos os espíritos que encarnamos. Então todos somos espíritos. Ao desfazer-se deste corpo, temporariamente à noite quando dormimos, ou de dia quando dormimos, ou quando desencarnamos, morremos, nós continuamos o que somos, espíritos. Portanto, a casa espírita, o centro espírita, é a casa onde nós nos reunimos, espíritos de todas as dimensões. Espíritos encarnados, aquele que nos vemos, que nos abraçamos, que nos cumprimentamos ali fora, e aqueles que nos cumprimentam quando chegamos, porque aqui já estão antes de nós chegarmos e que nos acolhem com seu carinho, com seu amor, com a sua energia benéfica, que cuida de nós enquanto aqui estamos e que mesmo sem que o tenhamos visto, eles estão a cuidar de nós naquilo que nos é necessário e naquilo que permitimos seja cuidado. Então, sobre essa questão de permissão, nós vamos falar um pouco sobre a necessidade de nós nos mantermos conectados com pensamentos bons, com pensamentos elevados, com a vontade de servir, de ajudar. As nossas orações são bálsamos para muitos espíritos que aqui estão, sofredores como nós.
Então, que nós possamos, ao entrar aqui, nos colocarmos também em oração. Emmanuel, este que escreveu esta página, há pouco lida pela Marli, ele nos diz, através de Francisco Cândido Xavier, que a prece é a medicação que se aplica em silêncio. Eu não preciso, para orar, de falar palavras altas no meu pensamento, no fundo do meu coração. Eu posso emanar esta oração, esta prece, como bálsamo para muitos que vêm aqui e que são sofredores. Numa reflexão inicial sobre a doutrina espírita e a casa espírita, em sendo o espiritismo uma doutrina possuidora de respostas elucidativas, a doutrina espírita a tudo explica. Para que as questões desafiadoras da vida, de instrumentos práticos capazes de ajudar aos que sofrem, desde que honestamente queiram ajudar-se e permitir que sejam ajudados. Vejam só, nós estamos falando de duas condições. Eu quero me ajudar, é uma questão. A outra é, eu permito que me ajudem. É isso que a doutrina espírita está nos colocando pelas possibilidades que temos na casa espírita, e não somente na casa espírita, na nossa vida no cotidiano, o que nos é dado por Deus. É natural que um número crescente de pessoas busquem, por isso, o centro espírita, com o propósito de solucionar seus problemas e dificuldades existenciais. Aqui em um livro que chama Outras Viagens de Kardec, Viagens Espíritas, o nome do livro, e o texto em Outras Viagens, publicado em 1862, e aí a FEB replica esse livro aqui no Brasil, esse é o original francês, de 1862, ele diz assim: coloco em primeira instância o consolo sobre a casa espírita. A casa espírita serve eminentemente para isso, para o consolo de cada um de nós que aqui aportamos com as nossas problemáticas. E eu perguntaria, quem não as possui? Quem não tem problemas? Desde nós que falamos que somos cheios de problemas, aqueles que aportam aqui também com os seus pessoais, que às vezes nós nem nos damos conta de que são possuidores, ou até de que somos possuidores de alguns problemas, mas os espíritos estão aqui para nos consolar, nos proteger e até mesmo intervir de alguma maneira, desde que nos coloquemos à sua disposição. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem das suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Eu há pouco falava com o nosso companheiro César ali sobre meu pai. Falava uma outra coisa, mas aqui agora me lembro de quantas vezes meu pai, saindo, porque ele não tinha carro, morreu aos 86 anos, nunca teve um carro próprio, ele saía de ônibus. Então ele carregava uma sacolinha dessas de boutique, né, que as irmãs, minhas irmãs às vezes compravam alguma coisa, aquelas sacolinhas de papelão com duas alcinhas. Ele ali colocava mensagens, essas mensagens escritas que muitas casas espíritas ofereciam, e há poucos dias estavam aqui falando se a gente vai conseguir ainda dessas para oferecer aqui aos que chegam. Mas ele saía para a rua com aquelas mensagens ali dentro, ou mesmo livros pequenos, Momento de Sabedoria, aqueles livrinhos que Divaldo muito publicou e publica. Ele comprava com o dinheirinho dele, colocava dentro da sacola e ia. Quando no ônibus ou na rua, no ponto de ônibus, via alguém queixando-se de algum sofrimento, ele colocava a mão ali dentro, puxava uma, logicamente deveria pedir
ao alto que lhe inspirasse a qual deveria vir e dava para aquela pessoa. Algumas vezes, me disse ele, algumas pessoas que ele nem mais se lembrava, dizia ele assim: o Senhor me deu um papel aquele dia, ou um livrinho, aquilo me tirou de um mau caminho que eu ia fazer. Eu estava no propósito de brigar com alguém, de matar alguém, ou de suicidar. E as pessoas vinham agradecê-lo daquele bem que ele causou por uma aparentemente despretensiosa oferta de uma página. Ora, não era despretensiosa, porque ele já saía com esse propósito. Ele tinha essa pretensão de oferecer uma saída para alguém, e assim ele fazia. Não vale mais isto do que os lambris doirados, dizia Kardec aqui nesse texto, dizendo que as casas suntuosas não valem mais do que as casas simples que oferecem um consolo ao viandante que aqui chega buscando paz. O conceito de um centro espírita. Como podemos conceituar um centro espírita? O centro espírita é a célula, é o lugar, a unidade menor da disseminação do espiritismo e congraçamento de seus adeptos, onde se toma contato com a mensagem renovadora e consoladora. Então, o consolo que aqui foi dito, que é oferecido a todos nós, é a própria mensagem do Cristo, que há de nos levar a patamares emocionais melhores, saindo das nossas dificuldades e alçando o voo para situações mais confortáveis, psiquicamente, moralmente. Ponto visual de convergência do movimento doutrinário é no dizer de Emmanuel, aquele mesmo autor espiritual de há pouco, uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e colher-lhe as graças, aprimorando-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, é esta escola, é esta oficina de trabalho, é este canteiro onde semeamos o bem para que nós mesmos colhamos e também deixar à disposição daqueles que chegam para colher também essas benesses. Quais as características de um centro espírita? Quais as características que ele deve possuir? O centro espírita deve revestir-se as características de templo, de lar, de hospital, de oficina de trabalho e de escola, assevera o mesmo Espírito Emmanuel. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Há pouco falamos das dimensões da casa espírita e dissemos que transcende as paredes, transcende aos muros, esse raio de luz que agora as nossas mentes e os nossos corações conjuntamente passamos a irradiar, vai atingir toda esta comunidade aqui, vai se espraiar nos corações e nas mentes que aqui se avizinham, lucrando todos, mesmo que não estejam buscando esta conexão, serão alcançados por essa luz, por essa harmonia, por essa felicidade, por essa paz. Características do centro espírita: escola,
de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Oficina de trabalho, oficina que proporciona aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo na prática do Evangelho em suas atividades. Lar, onde as crianças, os jovens, os adultos, os idosos têm a oportunidade de conviver, estudar, trabalhar, unindo a família pelos laços da fraternidade, sob a orientação do Espiritismo, na prática daquilo que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Ainda prossegue como templo de orações, recanto de paz construtiva, que oferece aos seus frequentadores refazimento espiritual. É importante que nós chegamos aqui, nos observemos como chegamos e observemos-nos ao sair, como saímos mais leves, como saímos mais entusiasmados para a vida, mais felizes, pelo contato com os inefáveis amigos espirituais. E também podemos um proporcionar ao outro um olhar, um sorriso, um abraço, um aperto de mão que facilite a cada um que chega também encontrar dentro dessa fraternidade a paz interior, atendendo a prantos das ansiedades nascidos nos recessos da alma, o refazimento espiritual. Ainda prossegue como um hospital para as enfermidades da alma. E observemos isso porque algumas casas espíritas se colocam para resolver os problemas da matéria. Não é da competência da casa espírita. A consequência material da melhoria das enfermidades espirituais, isso é verdadeiro, porque o espírito é quem impregna o corpo das suas vitórias e das suas derrotas. Então, melhorando a causa que é espiritual, melhora-se a consequência que é no corpo físico. Eu digo sempre, e assim entendemos, que o corpo é o campo das consequências e o espírito é o ambiente causal de todas as nossas vitórias e as nossas derrotas. Então é um hospital para as enfermidades da alma, orientando o caminho do equilíbrio pela profilaxia do despertar da consciência. Eu começo a me observar, eu começo a ver onde eu devo melhorar, eu tenho caminhos para seguir, faço escolhas. Aqui na casa espírita, ninguém tem o condão de dizer ao outro o que deve fazer, como deve fazer, por que deve fazer. Isso é questão do Cristo. Ele tem todos os ensinamentos. O que nós fazemos aqui é decifrar um pouco essas conversas, é trazer a um entendimento mais fácil, talvez, à nossa ótica, daquilo que foi dito, que pode ser compreendido, criando condições para a conquista do bem-estar psíquico e físico e, consequentemente, o bem-estar social. Porque cada um de nós vive em sociedade, na família, na vizinhança, no bairro, na cidade, no ambiente de trabalho. E se eu estou bem, eu levo esse bem-estar para onde eu me dirijo. Então vejamos, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, se nós, às vezes sabendo, tendo ouvido falar, colocasse na nossa própria consciência para sempre refletir sobre isso, quais são as suas reais funções
e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Palavras de um grande espírita do século passado, J. Herculano Pires, que deixou escrito no livro intitulado O Centro Espírita. Então, se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, as suas reais funções e a sua significação, se nós entendêssemos isso bem, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Manuel Filomeno de Miranda traz esse texto que foi publicado também por Sueli Calda Schubert no livro que ela escreveu intitulado Dimensões Espirituais da Casa Espírita. O Manuel Filomeno de Miranda relata no capítulo 21 do livro Tramas do Destino como são os planejamentos espirituais de um centro espírita, inclusive relatando os compromissos assumidos pela equipe espiritual que trabalha diretamente com os encarnados. Esta casa que aqui está, antes mesmo de ser construída, já teria sido edificada no plano espiritual, sendo esta a réplica. Quem tem estudado, lido ou buscado conhecer algo sobre física quântica, poderia assim imaginar: existe em relação a esta casa o seu quântico no mundo espiritual. Então há um protótipo espiritual e esta casa assim se desenvolve. De maneira que não somente aqueles que a fundaram, que são os fundadores da casa, mas todos nós que aqui estamos, fomos convidados por Jesus para aqui fazer parte dessa casa, para dela se beneficiar de alguma forma e até poder beneficiar alguém. Todos nós estamos incluídos no projeto inicial para sermos chamados a seu turno, cada um com datas de nascimento. Seu Isidoro, pai dessa jovem aqui, avô daquela menina, pai daquele jovem ali atrás, é um dos fundadores, como aqui tem alguns outros fundadores encarnados, mas agora chega essa criança. Este é convidado de Jesus para estar aqui. Então não importa a diferença de idade, todos nós estamos incluídos no projeto, fomos partícipes dessa fundação no plano espiritual e aqui estamos dando a nossa contribuição. Outros virão daí dessa caminhada ser os contribuidores de tal grandeza nesta casa para o futuro também. O centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende as paredes, aos muros que a circundam e ao teto que ele cobre. Aí nós temos uma visão em cima de uma casa física e aqui as dimensões espirituais, com aquele volume de pessoas que se confundem entre os encarnados e os desencarnados que aqui fazemos parte. Aqui fora tem espíritos tão necessitados como nós e os amplificadores levando até eles as ideias que aqui estão se processando das informações para que todos se beneficiem, acompanhado ao seu turno com seus cuidadores, com seus amigos, com seus familiares, para que possam absorver essa mensagem, para que o consolo lhe chegue ao coração e à mente. E aqui dentro também há outros tantos deles, e aqueles que são os nossos cuidadores, estão aqui conosco. Espíritos familiares, espíritos que são os que assinaram, são os signatários
deste momento encarnatório nosso, que disseram a Jesus e a Deus: eu estarei junto com eles, e aqui estão conosco, nos fazendo dilatar a capacidade de compreensão, nos fazendo absorver a mensagem, para que nós saiamos daqui melhores do que chegamos. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual. E aí eu chamo a atenção para que somos espíritos, nós encarnados, e eles, os espíritos sem o corpo, somos todos espíritos. Por isso, é um complexo espiritual entre os espíritos com corpo e os espíritos sem corpo, os encarnados e os desencarnados. E que se elabora nos dois planos da vida, na vida física e na vida extrafísica, chamada vida espiritual. E com as duas humanidades, a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, que estão naquelas imagens ali representadas. Em razão disso, as providências e cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e à organização de uma instituição espírita. Já há muito, vem sendo dito, então já há muito sabemos que as planificações espirituais antecedem a dos encarnados. Antes de nascer aqueles que aqui foram fundadores do corpo físico desta casa, esses fundadores e muitos de nós, estivemos juntos lá no plano espiritual, nesse planejamento. Olha, você vai agora, mais tarde chegarão outros, esse, aquele outro, e os outros que serão convidados também a posteriori. Já há muito sabemos que as planificações espirituais antecedem a dos encarnados. Por isso se diz comumente, quando se pensa e projeta uma obra espírita, que esta já estava edificada na espiritualidade, o que é real e verdadeiro. Os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. Um exemplo disso está trazido no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, mostrando que Eurípides Barçanufo, que fundou o Colégio Allan Kardec na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, ele já tinha este colégio fundado no plano espiritual e que funcionava como colégio, não é somente um protótipo como fazem os arquitetos. Existe esse colégio lá e ele fundou o colégio aqui, era o mesmo fundador, ele fez lá, deixou funcionando, estava aqui e à noite ia participar lá também das reuniões, das aulas, da formação de espíritos, e aqui também de espíritos encarnados. O fez inspirado pelo modelo original existente no plano espiritual que ele próprio, Eurípides Barçanufo, edificara antes de reencarnar. Eurípides Barçanufo viveu na cidade de Sacramento de 1880 a 1918. Importa, portanto, ter em mente que o centro espírita não é a casa. Quando olharmos para aqui, tenhamos uma dimensão mais alargada do que significa a casa espírita que estamos frequentando. Não é a casa onde ele se abriga, mas sim o labor que ali se desenvolve. E cada um de nós que aqui estamos, podemos dar algo de nós para que esse trabalho, esse labor seja melhor, para que esta casa seja melhor, seja maior na sua grandeza espiritual. A nossa oração, a nossa vibração amorosa, a nossa competência amorosa colocada à disposição da casa.
Cada contribuição dada é tomada pelos Espíritos em nome de Jesus para socorrer encarnados e desencarnados em desalinho de alguma forma. Aqueles que chegamos aqui enfermados de alguma maneira, aqueles que chegamos aqui com alguma dificuldade de ordem emocional, todas as nossas dores são aqui trabalhadas, pensadas pelos bons espíritos. A organização temporal, intemporal, isto é, que não está limitada ao tempo, que o orienta e assessora, os objetivos e finalidades que o norteiam. O ideal é o sentimento com que o conduzem. Então, o que trazemos na nossa mente e no nosso coração? O que é que eu trago para esta casa quando eu venho? Além das minhas dores, eu trago também comigo a possibilidade de ajudar aquele que está em sofrimento também. Solidariedade, fraternidade. Por isso prescinde a obra espírita do luxo e do supérfluo, para atender à simplicidade e ao conforto que a tornem acolhedora. As suas bases, os seus alicerces espirituais assim, argamaçados, farão com que a obra se erga firme na terra e permaneça de pé, vencendo as tormentas e as vicissitudes humanas. Todos nós temos problema, às vezes nós, ao invés de trazer as nossas melhores vibrações, às vezes trazemos também as nossas vibrações equivocadas, criamos algum tumulto, mas é preciso corrigir, é preciso parar e refletir, e nós temos para isso o auxílio de bons espíritos que nos chamam em algum momento da nossa existência a refletir no que fizemos e voltamos a trabalhar com equilíbrio, com paz, porque isso é da espécie humana, é do trânsito humano em que nós nos encontramos, é do nosso grau evolutivo, trazer conosco também as nossas mazelas. É a casa edificada sobre a rocha de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos à chuva, às intempéries, mas sobretudo às nossas próprias misérias íntimas, porque as trazemos para aqui, mas elas vão sendo solucionadas com o aprendizado, com a fraternidade do outro, com o sorriso, com o abraço, com o aconchego, com o acolhimento recebido um pelo outro, que vai tirando de nós essas mazelas. Aqui nós temos algumas palavras escritas nessas mãos operosas que trabalham na casa. Quer sejam esses braços operosos dos encarnados ou dos desencarnados. Mas é isso que faz a construção desse belo jardim que somos nós. Mas que só se materializar se a equipe encarnada colocar dia a dia os tijolos do amor e o cimento da perseverança. Se os labores ali efetuados levarem o sinete da caridade e do desinteresse pessoal, do qual falei semana passada, sobre desinteresse. Então, aquilo que Kardec pergunta aos espíritos, qual é o maior dos males que nós ainda trazemos conosco? E os espíritos responderam, o interesse pessoal. Veja que as outras mazelas que nós às vezes tentamos esconder não são maiores do que esse. Então, se nós nos despojarmos do interesse pessoal e passarmos a servir o outro, já estaremos melhorando muito as dimensões da casa espírita, transformando-se assim em um templo e lar, aquilo que mostramos na prancha anterior, em hospital e em escola. Então, quem vai fazer desta casa física as dimensões grandes espirituais somos nós, os encarnados. O labor é nosso. Eles estão, os espíritos desencarnados, a nos ajudar, mas vai depender da vibração que
cada um de nós colocar, no amor que eu depositar. As igrejas anteriormente, e eu ainda fui menino, conhecendo isso na igreja, que tinha um lugar cercado, onde se depositavam as moedas, e o nome bíblico disso é gasofilácio, onde tem aquela parábola da senhora, a mulher pobre, que Jesus observa ao chegar no templo e colocar ali as suas 2 únicas moedas que trazia no bolso. Enquanto homens ricos adentraram, descendo de uma carruagem com sacos de veludo, ali jogando moedas em quantidades 1000 dentro do gasofilácio, Jesus chama os discípulos e diz: observem, aquela senhora, em verdade vos digo, é a que mais doou no dia de hoje. E os discípulos se assombraram, porque viram que ela tinha jogado 2 únicas moedas e tinha um homem jogando sacos inteiros de dinheiro. E Jesus diz: ela é a que mais doou, porque ela deu tudo o que tinha. Foi pouquinho? Foi. Mas é 100% do que ela possui. Agora ela não tem nenhum dinheiro em casa, na gaveta, no colchão, na meia, não tem no banco, não tem em lugar nenhum. Eram os 2 únicos que tinha. Nós não estamos falando aqui de moedas físicas, de dinheiro, de cruzeiro, real, dólar ou euro. Estamos falando de amor, de solidariedade, de aconchego, de carinho, de fraternidade. É isso que vai fazer neste gasofilácio, onde os trabalhadores espirituais recolhem as nossas doações para fazer desse hospital um hospital de grandes cuidados, para fazer desta escola uma universidade espiritual para sairmos daqui melhores. O que vai fazer desta oficina de trabalho o melhor labor, que é o buril das nossas próprias imperfeições. O que vai fazer com que este templo possa ensinar a verdade como um colo de mãe que nos dá a verdade e a beleza do seu ensinamento para nos encantar a alma. Os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem, portanto, na espiritualidade, com antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades ao longo dos séculos em que a casa permaneça operosa e de boa vontade. Isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar, com tais programações, quer sejam esses os que iniciarão a casa ou os que darão continuidade à casa ao longo dos anos, porque muitos de nós vamos passar daqui a pouco. Muitos já se foram para o outro plano da vida, mas continuam aqui, trabalhando no plano espiritual. E aqueles que materializam essa vontade de Jesus, somos nós que temos o corpo. Então, vamos nos renovando, porque envelhecemos, adoecemos, morremos, e os jovens, as crianças que chegam, vão se habilitando para essa tarefa. Para chegar-se a estabelecer esse compromisso, são estudadas as fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano material. Convites são feitos, planos são delineados e projetados para o futuro. E a gente pode lembrar aqui de Jesus a nos dizer: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Na realidade, lembrando que a palavra escolhido não é escolhido por Jesus, é cada um que se escolhe, é cada um que se determina: eu quero trabalhar, eu posso, eu vou buscar a forma de servir, eu vou me aprimorar no conhecimento para melhor servir, mas eu posso começar servindo como aquela senhora com as 2 moedas. O pouco que eu já tenho já serve para começar. Não podemos nos esquecer que aqueles que se reúnem para o labor dessa ordem
não o fazem por causalidade. Existem planificações na espiritualidade, por casualidade, melhor dizendo, e sim por causalidade. Nós fazemos por causa daquilo que nós nos projetamos, e não é casual, não é assim fortuitamente. Existem planificações na espiritualidade que antecedem, portanto, a reencarnação dos que irão laborar no plano físico. Quer sejam aqueles que começaram, aqueles que aqui estamos, ou aqueles que virão mais tarde. Para que isso seja alcançado, a Casa Espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho. É o que nós estamos nos propondo a continuar fazendo, que é os cursos, as aulas, os programas, as palestras, e que cada um vai se habilitando e diz: olha, eu posso ajudar nisso, não é? Como tem a professora da evangelização que diz: eu trago uma árvore, eu monto, eu faço aquela sala ficar bonita para que as crianças se sintam bem, não é? Cada um que tem uma habilidade pode colocar essa habilidade a favor do acolhimento do outro, o sorriso, o aperto de mão, uma palavra amiga. Através do exercício da caridade legítima a encarnados e desencarnados, da tolerância e da fraternidade no convívio com os companheiros. É essa argamassa que vai nos unir, é a tolerância, é a fraternidade, é o carinho, é o sorriso, o aperto de mão, um olhar que possa irradiar aconchego. O que em última análise é a vivência espírita. Ser espírita é isso, é ser acolhedor, porque traz nos seus fundamentos a mensagem legada por Jesus: amai-vos uns aos outros, e Jesus dá uma meta para que nós alcancemos: assim como eu vos amei. A par dessas instruções, cabe ao Centro Espírita promover estudo metódico e sistematizado da doutrina espírita e do Evangelho à luz do Espiritismo. É o que nós estamos fazendo aqui às terças-feiras e o que fazemos no dia de hoje, decifrando alguns conhecimentos para que a explicação torne mais fácil a compreensão. Promover a evangelização da infância. Toda sexta-feira estamos aqui programando para ter a evangelização, para que esses jovens, essas crianças, sejam os continuadores dessa casa espírita. Incentivar a orientação da juventude na teoria e na prática doutrinária, integrando-os à tarefa. Divulgar a doutrina espírita através do livro e de outros meios de comunicação. Está a nossa Renata aqui jogando esse conhecimento através do Instagram para que alcance aqueles que aqui não estão e que vai ficar gravado para que muitos outros possam também acessar. Promover o estudo da mediunidade orientando as atividades mediúnicas. Desenvolver atividades de assistência espiritual mediante a utilização dos recursos oferecidos pela doutrina, inclusive reuniões privativas de desobsessão. Manter um trabalho de atendimento fraterno, que vamos ter a partir da próxima semana, toda sexta-feira, às 7 horas da noite. Estamos aqui, aqueles que se candidatarem a trabalhar nessa jornada, chegar às 7 da noite, para atender aqueles que cheguem com algum problema que precise ser ouvido, não é? Desabafar, poder tornar mais acolhedor esta casa. Pelo diálogo, com orientação e esclarecimento às pessoas que buscam o centro. Promover serviços de assistência social espírita, assegurando suas características beneficentes, preventivas e promocionais. O que nós precisamos fazer nessa tarefa de
assistência social espírita é promover o homem na sociedade, incentivar e orientar a instituição do culto do Evangelho no lar, porque cada vez que alguém na sua casa ora, acende essa luminária que atinge não só o seu lar e os que habitam, mas toda a vizinhança, como falamos no começo. A casa espírita não tem chefes, não tem sacerdotes, não tem guru, não tem líder espiritual. Tem trabalhadores de boa vontade que todos somos, e todos podemos ser, se assim tivermos tentando nos dedicar para isso. Que reconhecem Jesus como seu único mestre, o único chefe que tem aqui chama Jesus, o Cristo de Deus. E que tem em Kardec como um dos seus discípulos mais fiéis. Isso foi o que Kardec foi, é e será. Finalmente, a casa espírita é aquele oásis onde refazemos nossas energias para vencer as dificuldades, as atribulações do nosso dia a dia. Concluindo, registramos para nossa reflexão a palavra de Emmanuel, que enaltece a magna finalidade da doutrina dos Espíritos. Doutrina dos Espíritos é o mesmo que doutrina espírita. Ao Espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciência e de corações. E isso só é feito no toque do dia a dia. Teoria está cheia por aí. A vivência disso é o que vai fazer a compreensão maior por todos os corações e todas as mentes. É fundamental estarmos cônscios da imensa responsabilidade que assumimos quando da fundação de uma instituição espírita. Não podemos esquecer que responderemos por tudo o que fizermos perante Jesus e a espiritualidade maior, e sobretudo diante da nossa consciência. Eu quero relembrar a todos nós que falamos no começo que aqui se encontram espíritos nobres encaminhados por Jesus, que cuidam de nós, que pensam nossas dores. Aqui temos companheiros que foram submetidos à cirurgia, que estão sendo cuidados, companheiros que vão se submeter à cirurgia, que estão sendo preparados. Cirurgias lá no hospital com seus médicos. Pessoas que aqui estamos que nem sabemos que somos portadores de uma doença, que estamos sendo cuidados também pelos bons espíritos. E Jesus nos disse uma coisa interessante: tudo o que pedires ao Pai em meu nome receberás. E é bom que nós nos lembremos que nem sempre isso vai ser assim. Eu peço e já chegou. Porque às vezes o que é de maior necessidade, e já falamos isso nas orações, é aquele entendimento do mal que estamos sendo submetidos, porque este é o nosso bem necessário agora. Então, nós temos aqui duas casas espíritas com o mesmo nome, Centro de Estudo Espírita Fonte de Paz. Uma aqui, esta que estamos, e a outra no Jardim Florianópolis, que o endereço estava ao início da nossa fala. Então, com esses endereços que nós temos, nós podemos oferecer nesses lugares
todas essas oportunidades que aqui nós temos. Rua 18, quadra 77, número 22, Jardim Florianópolis. Palestra aos domingos pela manhã, de 8h30 às 9h30. E aqui nesta casa, com as palestras públicas de sexta-feira, a evangelização da infância, às 20 horas, às 7 horas, o atendimento fraterno pelo diálogo. Na quarta-feira, através das redes da internet, no Google Meet, temos o atendimento espiritual e temos aqui na terça-feira os estudos para iniciantes e o aprofundado, que estamos estudando o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. A todos nós, uma boa noite, que a paz nos convide a um sono reparador. Vamos orar para que estejamos mais ainda sintonizados com estes espíritos que aqui estão, oferecendo de nós mesmos o nosso amor, a nossa melhor vibração, para que eles continuem atendendo os mais necessitados do que nós. Querido Jesus, Mestre de misericórdia e amor, expressamos a Ti, Senhor, a nossa gratidão pelo que nos ofereces todo dia de possibilidade de convívio amigável com os Teus mensageiros, que nos cuidam, que velam por nós, que são nossos orientadores, aquele que é o nosso anjo de guarda, com quem estamos 24 horas por dia, e que no momento em que nós nos deslocamos do corpo, no momento de sono, nos acolhe para nos orientar com maior profundidade ainda. Agradecemos, Senhor, por esta existência, pelos familiares, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, sem os quais, Senhor, a vida seria na terra de extrema aridez, mas nos confortam a alma com as suas presenças, seu abraço, seu sorriso, o seu olhar, e muitas vezes, Senhor, nos acodem em grandes necessidades que temos. Muito obrigado, Jesus, por podermos entender tudo isso à luz da doutrina espírita e sabermos muito mais sobre a nossa existência, sobre as nossas dores, sobre o nosso destino. Que a Tua paz possa iluminar cada lar aqui representado, todos os nossos familiares que lá estão, aqueles que não puderam vir, e a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Abençoa os dirigentes das cidades, dos estados, o dirigente da nossa nação, aqueles que têm o dever de legislar para tornar as leis mais próximas do Teu Evangelho. Pedimos-te, Senhor, por todos eles, que a Tua misericórdia envolva toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Que assim seja, Senhor. Nós teremos a possibilidade do passe individual. Aqueles que sentirem a necessidade e quiserem participar, estejam à disposição.